Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência. Bem, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva hoje e sempre. É uma alegria podermos retornarmos a esta casa amiga, tanto para revermos os amigos, mas também para podermos conversar um pouco sobre a doutrina espírita. A doutrina espírita é esse conjunto de conhecimentos que é libertador, mas para que ele nos liberte, a gente precisa se permitir, não é? E é por isso que a gente tem que estudar, mas, sobretudo, além de estudar, a gente tem que vivenciar aquilo que a doutrina espírita nos traz. Porque não adianta eu conhecer uma coisa, mas não vivenciar. É importante, é lógico que não é uma coisa que se faz da noite para o dia. É um trabalho paulatino, mas ele tem que ser constante. A gente tem que estar sempre se esforçando por fazer esse tipo de trabalho. Eu me recordo que alguns meses atrás, eu estava fazendo a faxina lá no nosso centro. O centro é pequeno, não é uma faxina complicada, não. Você não sabe. É um salãozinho e um quarto. Então é pequeno, e um banheiro. Então a faxina lá é tranquila. Então eu estava lá fazendo a minha limpezinha e deixei o centro fechado, porque ele fica bem, dá para a rua, que é uma garagem, é um pouco improvisado ainda. E quando terminei de fazer o trabalho, quando eu vou abrir o portão, que é uma porta corrediça, bem grande, e ela tem uma alça grande assim para puxar, quando eu ia me dirigir para abrir, o que eu vejo? Olhando para mim. Não era um espírito, não. Era uma cobra desse tamanho. Eita, não. Já começasse mentindo, está parecendo história de pescador, desse tamanho. Você mediu para ver se era desse tamanho mesmo? Não medi, não. Mas foi a maior cobra que eu já me deparei frente a frente. E ela estava enroscada justamente na alça que abre o portão. E a chave estava lá, estava trancado, e o único lugar para sair era aquele. E eu estava sozinho no centro. Eu disse, pronto, vou ficar. Olhei para ela olhou para mim, eu acho que ela olhou para mim, né? E eu fiquei paralisado com aquela cobra. E aí eu descobri algumas coisas bem importantes nesse meio tempo. Uma é que tudo aquilo que a gente aprende na escola, pelo menos eu, porque eu não sou da área rural, porque quem é da área rural, meu bisavô, por exemplo, ele conhecia todas as cobras, porque ele viveu em sítio a vida toda. Então ele conhecia, não era problema para ele. Mas eu, sem conhecer, me limito àquilo que a gente aprendeu na escola, né? Que quando a cobra é venenosa, a cabeça é triangular, né? Ela tem escamas e são ásperas. Mas como é que eu ia... Dá licença aqui, dona Cobra, ver se é áspera essa sua escama. E eu fiquei ali sem saber se ela era venenosa ou não. Então é um conhecimento que, na prática, é meio inútil, né? Na hora do desespero. É útil quando a gente não se desespera. Nossa irmã leu uma mensagem aqui e falou que o problema não é o sofrimento. O problema é o desespero diante do sofrimento. E, normalmente, a gente se abala demais quando as coisas acontecem com a gente. E fiquei eu ali, olhando para a cobra, porque eu pensava assim, eu não posso tirar o olho dela, porque já pensou se eu olho para o lado, quando voltar ela não está mais lá? Para onde que ela foi? Eu ia ficar aperreado, né? Então eu ficava olhando para ela e estava assim, paralisado. E aí eu disse, não, peraí, não posso ficar desesperado. Qual é o recurso que a gente tem que usar na hora que as coisas estão difíceis? Hein, gente? Qual é o recurso que o espírita tem? Hein? Sair correndo, gritar? Hein? Acalma, o que mais? Fazer uma prece, né? Fazer uma prece. É porque na hora que as coisas estão difíceis, parece que a gente esquece que existe Deus, esquece que tem guia protetor, esquece de tudo, porque a gente fica atormentado com um problema. Porque tem aqueles problemas que a gente tira de letra, mas tem aqueles problemas que nos pegam de jeito. É ou não é assim? Todos nós temos aquela coisa, é quando... Quer ver? Às vezes a gente tem um parente, você aguenta ouvir qualquer coisa de qualquer um, mas tem um parente que, se ele disser uma coisa, qualquer coisa que ele diga, parece estar mexendo com a gente.
Parece que é aquela coisa lá no fundo e a gente fica irritado. Não tem isso? Vocês não têm isso aqui, não? Graças a Deus. Só tem anjo aqui. Porque lá na minha família é cheio dessas coisas. Então eu fiz a prece. Né? E ganhei coragem para fechar os olhos, né? Para tirar o olho da cobra. Não sei nem se ela estava olhando para mim, coitadinha. Mas eu estava olhando para ela. E fiz uma prece. No que eu fiz uma prece, quando eu acabei a prece, que abri os olhos, ela começou a descer. Sozinho. Desceu, foi pro canto. Certo? Eu fui me esgueirando, abri o portão, ela se virou e saiu sozinha. E correu para dentro do quarto. Então por que eu estou contando essa história? Por enquanto você. Está dando para ouvir aí? Certo. Então, por que eu estou contando isso? Para a gente lembrar que nós temos ainda muita dificuldade para nos reconhecermos como espíritos. Desde todas as épocas da história da humanidade, desde a mais alta antiguidade, Deus sempre enviou seus mensageiros para nos orientar. Em todos os lugares. Na Índia temos Krishna, Buda, na Pérsia, Zoroastro, na Grécia temos Sócrates, e tantos outros. Entre os judeus tivemos Moisés e Jesus na sequência. E todos eles, né, vieram como missionários para nos alertar sobre uma série de coisas, mas há um ponto que é comum no ensinamento deles. Que eles vêm nos alertar Tá bom aí? Agora. O microfone é bom que ele dá até uma melhorada na voz, né? A voz está meio gasguita, ela fica encorpada. Então, meus irmãos, tem uma coisa que todos esses grandes mensageiros, a gente sabe que todos eles são enviados de Deus, mas todos eles trabalhando sob a tutela de Jesus, que Jesus é o Espírito governador do planeta Terra, né? Então, esses espíritos são chamados, inclusive por Emmanuel, de grandes instrutores da humanidade. Eles vieram em todos os tempos. Na China, tivemos Confúcio, Forri e tantos outros, né? E fora, outros que passaram e que não foram tão conhecidos, porque hoje em dia a gente tem as comunicações, são muito avançadas, a gente tem conhecimento de muita gente, mas tantos que passaram e ficaram esquecidos, que não tivemos acesso à história deles. Mas todos eles trouxeram, entre tantos ensinamentos, um que normalmente é comum a todos, que é o conceito da imortalidade do espírito. Todos eles vêm nos lembrar de que nós somos espíritos e somos imortais. Somos algo além do que esse corpo que nós possuímos. E o interessante disso é que todos nós, no fundo, todos nós sabemos que somos imortais. Sabe por quê? Por um motivo muito simples. Porque nós já nascemos, crescemos, morremos, desencarnamos, voltamos a renascer. Renascemos, né? Crescemos novamente. E fizemos isso várias vezes. Então a gente já voltou para o mundo espiritual várias vezes e retornou para a carne. Voltou ao mundo espiritual, voltou para a carne. Centenas e centenas de encarnações nós já vivemos. Então, lá no nosso fundo, na nossa memória profunda, nós sabemos que a vida, para nós, é uma vida imortal. Porque nós, quando morre o corpo, o espírito continua vivo. Nós só não lembramos exatamente como foi isso. Apesar que há pesquisas, Hermínio Miranda tem um livro muito bonito, inclusive é uma dica muito boa para os pais, que é Nossos Filhos São Espíritos. E nesse livro ele fala de uma pesquisa de uma psicóloga americana, a doutora Van Bar, que ela faz trabalhos de regressão de memória. E nessas regressões de memória que ela faz, uma das perguntas que ela fazia, porque ela fazia a regressão não a vidas anteriores. Ela fazia a regressão, ia até a vida uterina e voltava um pouco mais, enquanto o espírito estava prestes a reencarnar. Certo? Então ela fazia perguntas para essas pessoas, o que eles estavam sentindo naquele momento que estavam lá no mundo espiritual, se preparando para encarnar. Então,
aí, nesse trabalho, a pessoa conseguia se lembrar um pouco de que estava lá no mundo espiritual. Mas, normalmente, a gente não lembra dessas coisas. Mas, intuitivamente, todos nós sabemos, que Deus existe, que é, inclusive no Livro dos Espíritos fala sobre isso, que essa ideia de Deus é inata, todos nós temos ela. Embora alguns possam querer negar esse sentimento, mas todos nós sabemos que existe algo superior que controla tudo, que criou tudo e que controla tudo. Enfim, muitas vezes nós nos esquecemos disso. Agora, tanto é que nós sabemos que existe a imortalidade que todos nós ansiamos pela imortalidade, só que nós queremos a imortalidade no corpo. A gente não quer a imortalidade como um espírito, a gente quer a imortalidade aqui nesse corpinho da gente. Tanto é que, por exemplo, entre os faraós e os reis egípcios, quando eles morriam, eles eram enterrados com todos os seus tesouros e alguns deles chegavam ao cúmulo de serem enterrados com seus servos, vivos. Porque eles tinham a expectativa de retornar para reassumir aquele corpo, imortal naquele corpo, e ter todo o privilégio que tinham como reis. Por outro lado, existe aquele mito da fonte da juventude. Já viram esses filmes que falam, né, de procurar uma fonte que a pessoa bebe e fica sempre jovem? Então isso é um anseio que nós queremos. Nós ansiamos pela imortalidade, mas queremos a imortalidade no corpo. Há até alguns nossos irmãos religiosos que acreditam que chegará um ponto que eles retornarão após um julgamento e viverão novamente e por toda a eternidade nesse corpo material que nós temos aqui na Terra. Ora, nós sabemos que não é bem assim, nós como espíritas. Que esse corpo, o melhor de todos os corpos que existem na Terra, o mais saudável, o mais longevo, o mais adequado, mesmo assim, é algo perecível, passageiro, transitório. É uma ferramenta necessária ao desenvolvimento do espírito, mas não é uma finalidade viver nesse corpo. Bom, enfim, esse conceito de imortalidade, a imortalidade do espírito, ele é fundamental e ele é trazido recorrentemente nas mensagens desses grandes instrutores. E diz Haroldo Dutra que o conceito de imortalidade ele é tão importante que Jesus, o último ensinamento dele, embora a gente sabe que nasceu na manjedoura, o ensinamento da humildade, uma vida inteira de exercício de amor. Na hora da morte, o perdão. Mas teve um último ensinamento que ele nos trouxe, que foi justamente da imortalidade. Quando ele ressurge em espírito e aparece aos apóstolos. Haroldo Dutra comenta muito isso. Imagina a condição psicológica dos apóstolos. Eles conviveram com Jesus durante 3 anos, vendo todo tipo de fenômeno mediúnico, mas também, sobretudo, todo tipo de vivência prática do amor. Sabendo que aquele era um espírito diferenciado, que tinha muitos poderes, inclusive. Por que Jesus estava morrendo daquele jeito? Aquilo causava, porque os apóstolos eram bem humanos. Quem se lembra, na hora do Calvário, qual o apóstolo que estava, o único apóstolo que estava ao lado de Jesus? Quem era, gente? João Evangelista. E algumas mulheres, né? Sua mãe, Maria Madalena, e outras Marias, que estavam ali, corajosas ao lado de Jesus. Os apóstolos, os outros, Judas tinha ido para se enforcar, e os outros 10 estavam com medo, fugindo. Pedro, inclusive, negou Jesus por 3 vezes. Então, veja. É fácil criticar, né? Mas a gente precisa entender a situação dele. Se fosse a gente. Você está seguindo uma pessoa, ela se diz o enviado de Deus, o Filho de Deus, que trouxe a missão de implantar o reino dos céus na terra, faz coisas maravilhosas, você fica encantado. Imagina, chega alguém cego, ele cospe na areia, faz uma laminha, passa no olho, a pessoa volta a enxergar. E de repente você vê ele ali totalmente entregue. Porque não tenhamos dúvida que Jesus, se quisesse, ele não seria nem preso. Há uma passagem onde ele está fazendo uma pregação, alguns soldados vêm pegá-lo, e quando partem para pegá-lo, ele simplesmente desaparece no meio da multidão. Ele tinha condição de fazer isso. Sai Baba, lá na Índia, que não é um Cristo, mas é um espírito de uma certa elevação, consegue se desmaterializar? Porque Jesus não conseguiria.
Mas ele precisava dar a lição última, que era da imortalidade. Então ele vem em espírito, aparece aos apóstolos e a alguns discípulos, para deixar patente que a vida prossegue após o fenômeno da morte do corpo. E diz Haroldo que se ele não tivesse feito isso, provavelmente o cristianismo teria morrido em algum tempo. Pouco tempo teria que se acabado. Porque a força da ressurreição foi que manteve a chama acesa naqueles trabalhadores naquela época tão difícil. Porque imagine que Jesus, aliás, o grande engano de Judas, por exemplo, foi achar que a tarefa de Jesus precisava do apoio dos príncipes, precisava de dinheiro, precisava de ribalta. E Jesus não precisava nada disso, porque a obra que ele veio fazer é no coração das pessoas, de todos nós. Então, aqueles discípulos eles tinham dificuldade ainda para entender, porque não estavam ainda totalmente amadurecidos. Depois, passaram as suas experiências, isso vale para a gente, porque às vezes a gente quer ser já um anjo, a gente não tem condições já de imediatamente ser um anjo. A gente tem que ir devagarinho, se melhorando aos poucos. Eles fizeram isso. Pedro, especialmente, ficou muito doído e arrependido de ter negado Jesus, mas começou a fazer o seu trabalho de renovação interior. E devagarinho foi se renovando. Bom, então, quando chega a doutrina espírita, o que acontece? Jesus fechou a sua missão entre nós com a mensagem da imortalidade. O Espiritismo ele nasce com a mensagem da imortalidade. É o seu primeiro ensinamento. Porque Kardec ele começa a conversar com os imortais, com os espíritos que partiram para o mundo espiritual. Porque uma das primeiras coisas que ele descobre é que aqueles fenômenos que ele observava eram causados, eram provocados por inteligências extracorpóreas. Não era um fenômeno não inteligente. Havia uma inteligência por trás daquele fenômeno. E essa inteligência, depois ele descobre, isso é fruto do olhar, da observação de Kardec, ele descobre que eram os espíritos. E esses espíritos nada mais eram do que nós, quando partimos do corpo e vamos ao mundo espiritual. Continuar a nossa vida de espíritos imortais. Então o Espiritismo já nasce com essa mensagem. Daí, Kardec ter tido o escrúpulo, porque ele era muito correto, né, de ter dado ao nome à doutrina de doutrina dos espíritos. Por isso que o termo kardecismo, ele não é adequado. A gente tolera, porque não precisa brigar. Uma vez eu fui para um culto ecumênico, e culto ecumênico é uma graça. Você encontra todo tipo de pessoas. Já encontrei padres maravilhosos, pastores maravilhosos, que entendem a finalidade de um culto ecumênico, que um culto ecumênico é um momento de congraçamento. A gente tem que falar do que temos em comum. Mas já fui a encontros desse tipo, onde o padre e o pastor não tinham esse entendimento. Já vi também cultos ecumênicos onde o espírita também não entendia. Porque se eu estou num culto ecumênico, eu não devo tratar aqueles assuntos que vão chocar aqueles que não acreditam no nosso pensamento. É o momento de se unir naquilo que é comum. E o que é comum, de um modo geral, é o ensinamento moral de Jesus. A gente deve se ater a ele. Mas então, já fui inclusive a culto ecumênico, onde, vê que culto ecumênico interessante, no Colégio Militar do Recife. Fui para lá para fazer para as crianças e jovens que estudavam lá. Então, num ginásio, teve a reunião dos católicos e protestantes e os espíritas ficaram numa sala à parte, num canto. Um punhadinho de alunos e eu fui lá fazer. Eu fiz a palestra para eles, que eles mereciam. Mas aqueles que organizaram não entenderam o espírito de um culto ecumênico, porque estavam excluindo. Se uma pessoa não consegue estar ao lado de outra pessoa porque tem uma outra religião ou porque tem um outro partido político, a pessoa está doente da alma. Não compreendeu ainda que somos todos filhos de Deus, que podemos pensar diferente um do outro. Mas isso não é motivo para a gente não se amar. Se eu não consigo amar, pelo menos eu posso não odiar, não detestar, não excluir, ter pelo menos uma convivência aceitável. Podemos fazer isso. Está ao nosso alcance. Porque é natural, e Kardec pergunta, é possível ter um sentimento de amizade, de carinho com uma pessoa que a gente não gosta? Os espíritos dizem que não. É antinatural isso. Mas eu posso não ter carinho, mas eu posso ter respeito pelo outro. Não destratá-lo.
Isso eu posso fazer. Né? E nós somos espíritas mais ainda. Porque temos o conhecimento. E o conhecimento, ele nos cobra. Porque a nossa consciência mesmo vai nos cobrar. Mas você não sabe que não deveria ser assim? Porque aquele que é ignorante tem a desculpa da ignorância. E nós já não temos mais. Ok? Bom, então, o termo kardecismo ele não é muito adequado por isso. Então eu fui ao culto ecumênico e houve um padre que ele ficava o tempo todo insistindo, kardecismo. Mas ele não queria falar isso para diferenciar o centro espírita do centro de Umbanda. Não era isso, porque é muito usado para isso, né? Ele queria falar isso para mostrar que não existem espíritos. Aquilo tudo é criação de Kardec. Mas a doutrina espírita não é criação da mente de Kardec. Agora, a gente pode se perguntar, se é assim, Kardec foi também um missionário de Deus? Porque na questão 622, veja só, Kardec pergunta, Deus deu a alguns homens a missão de revelar a sua lei? Os espíritos dizem, sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, todos esses que eu falei, Krishna, Buda, Sócrates, né, todos esses vieram com a finalidade, são missionários de Deus, vieram revelar a sua lei. Bom, mas se Kardec não escreveu, não é ele o autor da doutrina dos espíritos, é ele um missionário também? É também. Kardec é também um missionário. Por quê? Ele é missionário porque, embora não tenha sido ele que escreveu, que ditou a doutrina, o conteúdo doutrinário, mas foi ele que criou o método para conversar com os espíritos que vinham trazer a sua mensagem. Foi ele que ordenou as perguntas. Foi ele que fez o raciocínio para poder perguntar, indagar os espíritos, e das suas indagações vinham as respostas. E ele foi ordenando, coordenando todo esse trabalho e montou a doutrina espírita. Por isso Kardec é também missionário, porque o método que ele usou é revolucionário. É porque hoje a gente não tem muito bem essa ideia, mas na época de Kardec havia um cisma muito grande entre religião e ciência, porque a religião abusou muito durante a Idade Média. Inquisição, cruzadas e tantos outros abusos levaram a ciência, quando surgiu o iluminismo, ninguém queria mais saber de religião, queria saber do homem. E surgiu o positivismo, que deu origem a todas as ciências que nós conhecemos hoje, a biologia, com todo o seu método científico. E Kardec foi a primeira pessoa a usar os métodos científicos, o método experimental que era do positivismo, no contato com os espíritos. Porque os cientistas da época diziam que as questões psíquicas, as questões do pensamento, não são objeto de estudo da ciência. Eles nem sequer perdiam tempo de estudar isso. E Kardec foi lá e começou a investigar. Parece bobagem, mas naquela época não havia psicologia, não havia parapsicologia, não havia metapsíquica, não havia a psicanálise de Freud. Aliás, quando os espíritos falaram do inconsciente no Livro dos Espíritos, Freud tinha 2 anos de idade só. Veja como o espiritismo ele antecipa uma série de conhecimentos que só depois vão ser desenvolvidos por outros missionários. Freud é um deles, e tantos outros. Bom, então Kardec também tem essa característica de um missionário. Uma das coisas que ele descobre também é o seguinte, que aqueles que falavam com ele eram espíritos, eram aqueles que viveram na Terra, e ele descobriu uma coisa fantástica, que deve ser uma regra de ouro para nós espíritas. É que os espíritos, eles são tão sábios ou ignorantes quanto eles eram na Terra. Ninguém, pelo fato de morrer, ninguém se transforma num santo, num sábio. Continua do mesmo jeito. Eu, quando desencarnar, vou com as minhas mazelas e com as poucas virtudes, mas tem algumas virtudes também. Vou levar comigo. Mas as mazelas continuam. E cada um de nós vai ser assim também. É por isso que a gente vê. Houve um tempo que eu ia muito a enterro. Eu virei um papa velório danado. Eu gostava desse trabalho, porque eu gostava de fazer a prece para ajudar o desligamento da criatura lá, porque, de um modo geral, nos velórios, o comportamento é muito inadequado dos parentes e amigos. Eu já fui a velório que o pessoal contava piada e todo mundo gargalhar no meio do velório. Outros vão ficar a boca miúda falando mal do morto. Outros
enaltecendo, elevando. Era uma pessoa comum, não era um santo, não. Era uma pessoa comum. Kardec teve esse cuidado. Isso é muito importante, porque a gente não deve, não é porque um espírito fala que a gente deve aceitar tudo que ele fala. Isso foi uma das primeiras observações que Kardec fez. Por isso ele não aceitava tudo. Muitas vezes um espírito falava uma coisa, ele ouvia, porque era educado, anotava, estudava, analisava, mas se ele achasse que aquilo ali não atendia ao critério da lógica, ao crivo da razão, ele deixava de lado. E a gente deve ser assim também. Porque senão a gente vai ser enganado. Eu tenho uma amiga minha, eu não sei se eu contei isso da outra vez aqui, mas se contei, me perdoe. Ela, casada, 3 filhos, frequentava a casa espírita. E ela, veja, eu estou dizendo isso para mostrar que mesmo nós espíritos, se a gente não tiver cuidado, a gente pode cair. Então ela ficou pensando assim, puxa, esse meu casamento já não tem mais, a gente não é inimigo, mas não tem mais aquela ligação. Eu estou desconfiada que minha missão ao lado dele terminou. Esse era o pensamento dela. Aí ela soube de uma médium que tinha lá em um bairro distante. Ela foi lá e perguntou aos espíritos. A minha missão ao lado do meu marido terminou? O que o espírito disse? Sim, minha irmã. A sua missão ao lado do seu marido terminou. E você agora vai começar uma outra etapa, uma outra missão, uma outra fase na sua vida. Ela adorou porque ela queria ouvir isso, gente. Ela queria ouvir isso. E aí ela foi e se separou. Olha, deu tudo errado. Deu tudo errado. Hoje nem na casa espírita ela pisa mais. Então o que eu quero dizer com isso é que... Desculpa. O fato de ser um espírito que está falando, a gente não deve aceitar de pronto, não. A gente tem que analisar. Existe uma regra básica no contato dos espíritos superiores. É que eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Se um espírito vier dizer o que eu tenho que fazer, provavelmente não é um espírito superior. Ele pode não ser um espírito mau. Tá certo? Porque, por exemplo, às vezes a gente tem nossa mãe e nosso pai. Meu pai mesmo, meu pai queria que eu fosse engenheiro. Não era maldade. É porque ele sempre sonhou em ser engenheiro e não conseguiu. E aí ele depositou as esperanças dele em mim. Aí eu estudei, fiz vestibular e passei para engenharia. Primeiro exercício eu tirei 0 em física, 2 na outra matéria lá. Foi um fracasso. Eu sempre fui bom aluno. Mas eu não tinha vocação para aquilo. Então, não estou condenando ele não, porque ele não era por maldade. Eu abandonei o curso e fui procurar um curso que me adequava mais. Consegui. Mas o importante é a gente saber que quando um espírito vem dizer assim, você tem que fazer isso, fazer aquilo, ele está interferindo no nosso livre-arbítrio, não é um espírito superior. Porque o espírito superior ele dá uma mensagem genérica para você pensar, refletir e tirar suas próprias conclusões. Porque se ele fizer o dever de casa por nós, a gente não aprende. Se eu fizer as continhas de somar do meu filho, para ele entregar na tarefa, ele vai tirar nota boa lá no exercício, mas ele não vai aprender. Então, os espíritos superiores não fazem isso, eles têm um respeito muito grande por isso. Há uma passagem em André Luiz, me lembrei agora, onde André Luiz vai a uma determinada região de sofrimento e havia um grupo de freiras. O irmão falou sobre os padres aqui na casa, tem pastor. Porque na casa espírita, os guias espirituais têm de todo tipo. Tem caboclo, tem preto velho, tem pastor, tem católico, de tudo que é hindu. Só que já não mais em certas práticas mais animistas, mais primitivas. Já são espíritos renovados, mas aparece com aquela forma ainda. Não tem problema nenhum. Então, André Luiz chega num lugar, está aquelas freiras todas lá reunidas. E fazendo um trabalho maravilhoso de acolhimento de espíritos desencarnados em perturbação. Numa região de muito sofrimento. E ele ficou encantado com aquele trabalho. Quando chegou a um determinado ponto, ele ouviu de uma freira um diálogo que tinha lá, e ele percebeu que a freira não sabia que existia a reencarnação. Não sabia que ela teria que, daqui a algum tempo, reencarnar novamente. E ele ficou abismado com aquilo. Ele perguntou ao guia, ao protetor, ao instrutor, por que ela não sabe? Porque vocês não contaram para elas ainda.
E aí ele simplesmente explica com as palavras dele, né? Vou dizer com as minhas palavras, simplificando, mas diz que respeita. Por que ferir aquele sentimento delas? Elas foram criadas naquilo ali. Para que chocá-las? Devagarinho, no tempo certo, elas vão conhecer. Porque a gente é apressado. Eu mesmo, quando era mais jovem, eu sou jovem ainda, mas eu fui mais jovem. Eu era muito chato, viu? Porque a gente não tem, às vezes, nossos irmãos protestantes que a gente acha chato, que fica ali falando, repetindo pra gente. Eu era o espírito assim. Quando eu ia para o trabalho lá em Recife, pegava o ônibus, coitado de quem sentava do meu lado. Que eu ia falando de espiritismo do terminal até chegar lá. Era um fanatismo. Porque é um desrespeito em relação ao outro. Se o outro me perguntar alguma coisa, tudo bem, você vai e passa. Mas você ficar forçando a barra para que as pessoas se transformem em espíritas, é falta de caridade. Então a gente tem que estar atento a essas coisas. Enfim. Então Kardec teve esse cuidado de saber que nem tudo que os espíritos nos trazem é verdade. Porque depende da sabedoria dele. Tá certo? Depende da sabedoria. Se ele for um espírito superior, ele vai trazer mensagens profundas. Então ele teve esse cuidado ao montar a doutrina espírita. Por isso a segurança de estudar a codificação. Porque aquela base ali, ele usou um método muito severo. Ele foi bastante severo com aquilo ali, para poder não passar em verdades. Muito cuidado. Seguia, inclusive, a recomendação do Espírito Erasto, que dizia: é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então era esse o lema de Kardec, baseado aí na recomendação de Erasto. Bom, então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque ainda hoje, há pessoas que não entendem qual é a finalidade da conversa, do contato com os espíritos. Outro dia eu estava no centro, chegou uma senhora, me procurou e disse: olha, aqui é um centro espírita, né? Olha, é o seguinte, eu queria saber se eu podia, porque meu pai, ele morreu. E ele morreu e não deu tempo de dizer para quem ia dar as coisas, quem filho ia ficar com isso, com aquilo. Eu queria ver se eu podia falar com ele, para ele dizer, ele quer os cavalos, vão ficar é lá num sítio, né? Os cavalos, as terras, vão ficar com quem? Aí eu tive que explicar com muito cuidado, né, para não ofender, que a casa espírita não faz esse tipo de trabalho. Não é esse tipo de pergunta que a gente faz. Porque a preocupação da casa espírita, assim como de todos os grandes instrutores, é com o espírito imortal e não com o corpo perecível. Jesus mesmo advertia, embora ele curasse muitas pessoas, mas ele dizia: não vim curar corpos, mas sim as almas. Porque ele sabe, não adianta curar o corpo se a alma continua doente. Aliás, a Haroldo Dutra faz usa um pensamento muito interessante, que todos aqueles que Jesus curou, todos eles morreram. Cada um a seu tempo. Nenhum continuou imortal no corpo, que é o que a gente está tentando conversar aqui hoje. Então, o mais importante não é curar o corpo. É lógico, a gente pode e deve se tratar, se cuidar, melhorar nossa saúde, tomar as providências, mas isso não é o fundamental. O principal é a alma. É a nossa parte que é imortal. Porque por mais que a gente seja longevo, viva 120 anos, com saúde, mas vai chegar uma hora que o corpo vai se esgotar. A gente vai ter que retornar ao mundo espiritual. Por quê? Porque aqui não é a vida verdadeira. O nosso corpo físico, a matéria que a gente utiliza aqui, são instrumentos para fazer o espírito avançar. Mas a gente precisa retornar para casa. A nossa verdadeira casa é do lado de lá, no mundo espiritual. Enfim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu me lembro quando eu era garoto, meu avô era espírita e eu tomei contato com a doutrina espírita através do meu avô. E ele tinha uma biblioteca enorme. E ele não gostava que mexesse nos livros dele. Uma vez ele saía, eu ia lá escondido e ia dar uma olhada. E aí uma vez eu peguei um livro, e era interessante, que era um livro que falava sobre justamente o Apocalipse. E eu peguei e li o livro avidamente. Era um livro psicografado, um médium não muito conhecido, aliás, desconhecido no movimento, pelo menos hoje, um livro muito antigo. Ele tinha livros assim muito antigos. Eu tenho até hoje algumas raridades comigo. E aí o livro dizia o seguinte, falava do Apocalipse e dizia o seguinte, que ia chegar um tempo, e ele dizia até quando ia acontecer isso, que ia haver um grande cataclismo na Terra, e que a Terra ia se dividir ao meio, e ficar feito 2 bandas de laranja abertas assim, rodando no espaço. E eu fiquei muito impressionado na época com isso. Mas o tempo passa, a gente vai estudando, a gente vai vendo que a própria proposta de se dividir um planeta ao meio ficar...
a física não comporta isso, né? A conformação seria completamente diferente se houvesse um fenômeno desse tipo. E não há notícias, os astros nunca viram um fenômeno desse tipo com suas lentes por aí. Então é provável, muito provável, que fosse um espírito enganador. Não vou nem condenar o médium. Mas mesmo assim, isso serve de lição para nós, porque às vezes, e eu já vi casos desse tipo, a pessoa começa a trabalhar na casa espírita, começa a psicografar, e depois de um tempinho já quer publicar livro. Mas a gente passa muitos anos só treinando. Ivone Pereira escreveu a obra belíssima, Memórias de um Suicida. Um livro dessa grossura, um livro muito profundo, é um livro denso. A pessoa, para ler, ele tem que estar bem. Né? Uma fase boa. Se não estiver muito bem, se estiver meio triste, é bom não ler. Porque ele conta a história dos nossos irmãos suicidas. Mas é um livro muito instrutivo. Ela ficou com esse livro na gaveta 10 anos antes de publicar. Todo pronto, e ela não publicava. Esperando o momento certo, para ter certeza que tinha que publicar mesmo. Então a gente tem que ter essa paciência, sem alvoroço, sem perturbação, porque a gente quer dar um passo maior do que nossas pernas aguentam. Então tem que fazer tudo paulatinamente. Então, essa mensagem desse espírito, ela não bate com a doutrina espírita. Allan Kardec trata do tema no livro A Gênese, que faz parte da codificação espírita. E lá no final, nos últimos capítulos, ele trata dessa questão, desses tempos difíceis que a gente iria enfrentar. E uma outra observação muito importante a fazer é porque, se formos lá no Evangelho, e especialmente no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, depois vocês dão uma olhadinha. O capítulo 24 é o que tem o sermão profético de Jesus. Quem te lembra mais do Sermão da Montanha, né, que é o mais conhecido. Mas há o sermão profético também. O sermão profético de Jesus é onde ele fala que viria um tempo que haveria grandes tribulações. Ele não disse que ia... Né? Ele disse que realmente haveria grandes tribulações. Mas ele diz também o seguinte, é nessa parte que ele diz, quem perseverar até o fim será salvo. Aqueles que se esforçarem encontrarão a saída para essa grande tribulação. E ele diz uma coisa que é muito interessante. Ele diz o seguinte, que nem os anjos, nem ele próprio, e só Deus é que sabia quando iria acontecer essas situações. Então tem gente ainda hoje preocupada, porque o mundo já acabou várias vezes, né? 2000 acabou, 2012 acabou, parece que 2004 acabou também, mas a gente continuou, mas acabou. E estão dizendo que ano que vem vai acabar também, porque Chico disse, mas Chico não disse nunca nada disso. Se Jesus não sabe quando vão ocorrer fenômenos mais poderosos na Terra, Chico também não saberia. Né? Então tem que ter cuidado, porque não foi ele. É alguém que fala que ouviu ele falar. Não tem nada escrito dele dizendo exatamente quando ia acontecer. Né? Ele fala, porque o que acontece são os ciclos. Nós vivemos em ciclos. Por exemplo, nós temos o ciclo primavera, verão, outono, inverno, não é assim? É ou não é? São ciclos. Todo ano isso acontece, embora aqui no Nordeste, no Brasil, é tempo chuvoso e tempo de sol, né? Mais de sol do que chuvoso. Mas em outros países isso é bem delimitado. Mas tem um ciclo que a gente conhece bem, que é da manhã, da tarde, da noite, da madrugada, não é verdade? Agora, o que acontece? Alguém aqui já ficou acordado para ver o dia amanhecer? Hein? Sim ou não? Como é que nasce o dia? Hein? E vai gradativamente, aqueles raios vão aparecendo, mas ainda está escuro, né? Surgem umas claridades, mas ainda está escuro, é uma coisa que aos pouquinhos vai acontecendo. Ou seja, não é uma coisa que acontece, pô, de uma hora para outra vira amanhã. Não, leva um tempo. E isso, só que esse ciclo que a gente está falando é um ciclo muito pequeno, que é o ciclo de rotação da Terra, que faz o dia e a noite. Mas existem ciclos maiores na nossa história. E o que nós estamos vivendo hoje, não resta dúvida, nós estamos em plena noite apocalíptica. Quanto a isso, não resta dúvida. Estamos vivendo um momento de grave transformação, de muitas dificuldades. Mas, e não sabemos quando ele começou exatamente e quando vai terminar. Mas uma coisa é importante a gente saber. Nós estamos naquele lusco-fusco da noite que está indo embora e o amanhecer está chegando. A gente já vislumbra
alguns raios da manhã chegando, mas ainda estamos numa noite espessa. E isso vai acontecer gradativamente, nós vamos sair disso. É isso que nos aguarda. Os espíritos dizem a Kardec que, na verdade, não vai acontecer, nesse tempo, um cataclismo mundial que vai acabar com quase toda a humanidade. Não é isso. Não é essa coisa pontual. Vão ocorrer, os cataclismos que ocorrem são os cataclismos que ocorreram em todos os tempos. Um tsunami lá no Japão, agora teve vários furacões, tufões. Isso é que sempre aconteceu e continuará acontecendo. Mas são fenômenos locais. E mais, eles acontecem pelas forças naturais, pelas revoluções naturais da Terra. Não acontece porque Deus ficou com raiva e fez ali acontecer aquela coisa. Que é isso que muitas vezes contaram para a gente. Que chegaria nessa época do Apocalipse e viria a ira de Deus contra os nossos erros e nos faria sofrer. Mas não é isso que acontece, porque Deus é inabalável. Deus não se incomoda. Deus não se perturba. Inclusive, minha gente, uma coisa que é muito consoladora é o seguinte: por mais coisa errada que a gente faça, por mais que a gente se perca, Deus nos ama do mesmo jeito. Ele nunca deixa de nos amar. Mesmo a pessoa que envereda pelos crimes mais hediondos, mesmo assim, Deus continua amando do mesmo jeito. Porque Ele sabe que tudo aquilo é uma situação temporária. Porque os espíritos foram criados para a luz, mas eles fazem um longo caminho de construção da sombra para a luz. Então, mais cedo ou mais tarde, aquele espírito ele se cansa do mal que está cometendo e ele vai descobrindo a luz que existe dentro de si e vai se renovando. Todos nós estamos imersos nesse processo. Somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, somos projetados na Terra, num corpo material, para fazer o espírito avançar. É essa a proposta da vida material para todos nós. A gente não está aqui para passear e se divertir. Não é proibido passear, não é proibido se divertir, mas não é o objetivo. Nós podemos fazer tudo, como nos diz no Evangelho a mensagem, o homem no mundo. Ser o homem no mundo, ou seja, alguém que está no mundo, é diferente de ser o homem do mundo. O homem do mundo é aquele que é escravo das coisas materiais. O homem no mundo é aquele que vive tudo que o mundo oferece com equilíbrio, que usa sem abusar. Porque tem que ter cuidado para não cair nos extremos. Até para namorar, a gente tem que ter uma visão consciente, uma visão madura. Eu sei que é difícil, porque na fase que a gente está namorando normalmente, é a fase que a gente está com os hormônios tudo perturbados, na adolescência, na juventude. E é difícil de manter esse equilíbrio, mas tem que ter cuidado. A doutrina espírita nos ajuda, mas tem que ter cuidado para não se fanatizar. E reconhecer nossas fraquezas, nossas dificuldades, mas viver no mundo, tentar arriscar. Tem que fazer essas tentativas. Porque o namoro, ele tem a finalidade de a gente conviver com a pessoa e saber testar para ver se dá para viver com aquela pessoa. Será que eu consigo conviver com ela por toda a existência? E será que ela consegue viver comigo? É uma fase de teste. Se não der certo, não tem problema. É melhor acabar na fase de namoro do que acabar depois que já tem filhos, na verdade. E mesmo assim, se acabar quando tem filho, também não é o fim do mundo. A pessoa vai e tenta se renovar e reconstruir sua vida. Mas tudo isso é importante para a gente não cair nos extremos. Eu tinha um amigo meu, por exemplo, na época da juventude, e ele dizia assim, vê só, quando eu conheço uma menina, eu mostro para ela logo todos os meus defeitos, para ela ver logo quem eu sou. É uma coisa muito sincera, não é? Resultado, ele está solteiro até hoje. Quem é que vai entrar numa barca furada dessa? Mas me diga mesmo, vá mostrando aos poucos, né? Mostra devagarinho para não assustar o outro. Não é? Porque também não precisa exagerar nas coisas. É uma fase delicada, ele está tentando se conhecer, o outro vai conhecendo aos pouquinhos, depois ele vai decidir se quer ou não ficar comigo. E se não quiser ficar comigo, eu não preciso me desesperar. Eu tenho que lembrar que eu sou um espírito imortal. Não preciso tirar minha existência, tirar minha vida, porque alguém me deixou. Eu tenho um amigo meu também, que ele noivou, era espírita. Na juventude era um casal que casal lindo, se entende tão bem, mas ela conheceu outro rapaz. Acontece, gente. E acabou noivado. E ele tomou veneno. Por sorte não, né? É a intervenção dos espíritos, porque quando a gente está na casa espírita, a gente recebe muita proteção, muita proteção. Não é que quem não está na casa espírita não recebe proteção, não é isso. Mas é que o hábito da oração, o hábito do exercício do bem, isso nos faz granjear amigos
E esses amigos vão nos socorrer. Ele foi socorrido, levaram para o hospital, sobreviveu. 3 anos depois, conheceu outra moça, casou, hoje tem 2 filhos e vive feliz da vida. Se tivesse conseguido, teria interrompido sua existência por conta de um desespero. O sofrimento não é o problema, não é, minha irmã? O problema é o desespero diante do sofrimento. E para a gente enfrentar isso, a gente tem que lembrar, nós somos espíritos imortais. Então, tudo que acontecer aqui na nossa convivência, na matéria, tudo isso é transitório, então não precisa desesperar com nada. Nada, absolutamente nada, é motivo para que a gente se desespere. A doutrina espírita nos dá esses elementos para a gente ser mais corajoso. Não quer dizer que não vamos ter medo, não quer dizer que não vamos sofrer, não quer dizer que não vamos ter saudade, vão derramar muitas lágrimas, sim, como toda e qualquer pessoa. Mas a gente tem que ter consciência, não há motivo para desespero. Bom, então, os espíritos nos dizem, e disseram a Kardec lá na Gênese, que o que vai acontecer de fato é um cataclismo moral. Esse realmente nós estamos vivendo. Porque nunca foi tão difícil a convivência. Muito embora, como já existem os albores desse novo amanhecer chegando, nunca também se fez tanta coisa boa na Terra. As relações estão difíceis, ainda existem guerras, mas há estudos que mostram que a Terra, apesar de tudo, ela já foi mais violenta. Já foi mais violenta. Quer ver um exemplo? Não faz muito tempo, as famílias iam para a praça para ver alguém ser enforcado. Era uma diversão de domingo. Vamos assistir o enforcamento do fulano? Hoje em dia ninguém aguenta mais isso. Ninguém, em sã consciência, a não ser algumas exceções, quer mais presenciar isso. O que mostra quem está avançando. Né? Agora, como a gente está vivendo uma fase de grande transição, a população encarnada aumentou bastante. Todos nós precisando das últimas oportunidades, inclusive, há casos nas reuniões mediúnicas de espíritos que estão se comunicando e que eles já não têm mais o direito de reencarnar na Terra. Já estão sendo recambiados para outros mundos, o que está na codificação, né, que Kardec estuda muito bem, né, essa questão dessa relação que existe entre os mundos. Chega a época quando o mundo vai avançar, aqueles que não acompanham o desenvolvimento desse mundo são convidados a ir para mundos mais adequados à sua condição. Eles não estão retroagindo. Eles continuam as mesmas pessoas, só que como estão muito ainda ligados enquistados no mal, muito rebeldes, muito revoltados, eles vão para outras regiões, outros mundos, e lá eles vão se recuperar, vivendo num mundo mais adequado à sua condição. Vai ajudar os espíritos mais atrasados que estão lá, e quando tiverem condições, eles voltam para o nosso planeta. Como aconteceu com um dos planetas do sistema Capella, que é muito bem explicado no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico. Vários espíritos vieram desse sistema e formaram alguns grupamentos humanos na Terra, entre eles os hebreus, os hindus, os arianos e os egípcios. Quando eles chegaram aqui na Terra, já havia espíritos vivendo aqui, mas eles eram mais avançados, intelectualmente, mas moralmente ainda não estavam. Então vieram e ajudaram no progresso de muitos dos que aqui estavam. E nós estamos vivendo um momento que vai acontecer esse degredo, né? Esse convite a esses espíritos a irem para esses mundos, mas não que estão sendo expulsos e deserdados de Deus, de forma alguma. Tanto é que quando esses espíritos vieram de Capela, veja que interessante, nos diz Emmanuel, quando eles vieram para a Terra, foram recebidos pessoalmente por Jesus. Jesus recebeu pessoalmente esses espíritos, dizendo que iria cuidar deles, e prometendo que mais na frente ele mesmo viria para a Terra, e ele veio mesmo. Está entre nós para poder ajudá-los na sua jornada. Então nós estamos vivendo essa fase de transição agora. Aqueles mais enquistados no mal, gradativamente vão partir para esses mundos. Por outro lado, o que vai acontecer? Espíritos um pouco mais elevados do que o padrão vão começar a reencarnar na Terra. E nós também, que estamos encarnados aqui há bastante tempo, a cada vez que reencarnamos, a gente volta a melhorar. Então tudo isso vai gradativamente nos levar a uma nova era. Então não é uma punição de Deus, e é um fenômeno natural e gradual, ninguém precisa se aperrear. Aliás, é aquela história, né? Porque tem muita pegada ao corpo. Mas mesmo que fosse haver um grande cataclismo, a pior coisa que poderia acontecer era a gente desencarnar. Mas desencarnava o corpo e ele continuaria vivo. Não tem problema nenhum. Não é verdade?
Agora, é lógico, quem estava, por exemplo, lá no Japão, na sua casa, de repente tem um terremoto, um maremoto, destrói tudo, para eles aquilo foi o fim dos tempos, foi o fim do mundo, naquela região detalhe. Mas mesmo assim eles continuam vivos. É isso que a doutrina nos traz. E a grande pergunta que a gente faz é, e nós, como espíritas? Qual a nossa contribuição como espíritas para a nova era? Será que estamos nos preparando para ser um cidadão da nova era? Isso é uma pergunta interessante que a gente tem que se fazer. O que eu tenho que fazer para ter direito a viver nessa nova era? Não é ser anjo. Não. Mas Kardec deixou claro isso. O espírito tem que ser espírita. O que é ser espírita? O espírita verdadeiro é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que ele empreende para vencer suas más inclinações. E o que são essas más inclinações? Se que for no Bhagavad Gita, que é um dos livros do hinduísmo, lá eles têm também um Apocalipse que fala de uma guerra final. E todas as tradições religiosas falam dessa guerra final. Só que essa guerra é uma guerra interior, não é uma guerra externa. Mas para impressionar, na literatura, eles montam um cenário como se fosse uma guerra externa. Então, o líder do bem, que se chamava Arjuna, ele estava pronto para ir para a guerra. Mas Arjuna tinha um dilema. É porque quando ele olhava para o outro lado, ele via seus familiares, seus amigos, e ele ficava, será que eu devo mesmo ir para a guerra e atacar os meus queridos, ou eu devo deixar para lá e ficar por aqui mesmo? Esse era o dilema de Arjuna. Certo? Estava ele prestes a ir para o campo de batalha, olhando lá, vendo aqueles queridos dele. Mas isso é um símbolo, é uma imagem que ele nos traz. Esses amigos, esses queridos que ele está vendo lá, nada mais são do que as nossas más inclinações, aqueles desejos que ele continua tendo até hoje e não quer se libertar deles. Por exemplo, você está no trabalho, chega alguém, vou botar para mim, tá? Alan, tu não sabe, não, eu tenho uma coisa para te contar. Pronto. Se não contar, a pessoa nem dorme mais, né? Vai ficar aflito, porque ele gosta de saber as novidades dos outros. Especialmente quando é para falar mal de alguém que ele não gosta. Vocês não fazem isso aqui, eu sei. Mas há pessoas que fazem. E é gostoso, é prazeroso. E a gente tem isso, realmente tem. Essas coisinhas é que são os nossos queridos, que a gente tem que ir trabalhar e fazer o bom combate. Fazer o bom combate em relação a eles, para vencer. Domar essas más inclinações, que é o que Kardec nos convida. E é um trabalho diário, ele vai fazendo aos poucos. Outro dia eu estava em casa esperando um telefonema importante. Passei o dia todo esperando o telefonema do trabalho. Quando foi no fim da tarde, nada de ligar. E aí eu vou tomar banho. Aí eu fui para o chuveiro e deixei o celular no canto. Quando eu começo a tomar o banho, o telefone toca. Eu digo, mas isso é a hora de tocar, que me ajeitei, corri. Fui lá e atendi. Quando eu atendi, era um telemarketing, não era ligação. Aí nesse momento dá vontade, né, de dizer umas coisas. Mas aí é nessa hora que a gente é convidado a vencer esses antigos amigos que a gente tem do passado, as nossas más inclinações, o nosso desejo de não ser perturbado, o nosso desejo de ser idolatrado, de ser admirado, de não ser incomodado, que a gente tem muitas vezes. Às vezes é uma criança que perturba, mas a gente fica irritado porque não queria ter perturbação. Mas como uma criança não vai perturbar? Se faz parte do processo de desenvolvimento dela. Por isso que ser pai e ser mãe é uma grande missão. Isso não, pode ser. Está dando para ouvir aí, né? Não precisa não. Ah, até que eu espero. Vou esperar um pouquinho, tá? Eu acho que sou eu, estou carregado, estou descarregando as vidas, tá? Não tem umas histórias dessas? A fulana está muito carregada, né? Meu Deus do céu. Você precisa estudar, né? Não tem? Vamos com calma. Outra é quando você chega no lugar, fulano, tu está com um encosto. Menino, tem alguém encostado em mim? Vamos com calma, né? Vamos estudar. Existem processos obsessivos, né? Mas a gente precisa estudar e saber como lidar com as situações. O que, na verdade, ocorre é que nós estamos rodeados de espíritos e vamos atrair aqueles que pensam como nós. Por isso que a gente tem que melhorar nossos pensamentos.
É esse o nosso desafio. Para melhorarmos a terra, precisamos nos melhorar. Melhorando nossos pensamentos, substituindo devagarinho esses maus pendores, essas más inclinações, por virtudes. Aos pouquinhos a gente faz. E é necessário a gente fazer isso. Para isso a gente tem que exercer um processo chamado autoconhecimento. Para fechar, rapidamente, tem uma história que também está no livro Ação e Reação, de André Luiz. Ele conta que André Luiz vai com Silas fazer um atendimento de um caso de obsessão, onde tinha um espírito se vingando de uma pessoa que estava encarnada. E quando chegam lá, esse instrutor, esse assistente que estava com André Luiz, começa a conversar com o obsessor. E ele diz o seguinte: olhe, aqui é o seguinte, eu fiz um curso na Escola dos Vingadores, no mundo espiritual, veja. E lá eu aprendi uma coisa. Sabe como é que a gente faz para poder fazer a obsessão? A gente estuda qual é o desejo central da pessoa que a gente quer se vingar. Ou seja, qual é o parente mais querido daquele de Arjuna? Qual é aquele desejo que é o mais forte no nosso íntimo? Para eles não é difícil descobrir isso não, porque eles ficam do lado da gente e ficam observando. E a gente vai mostrando. Se o meu desejo central é ser admirado, ser elogiado, né, ser bajulado, porque sou vaidoso, o que eles vão fazer? Ele tem o desejo, tudo na sua vida gira em torno disso. Tem outros desejos, mas o principal é esse. Vamos fazer um teste aqui. Por exemplo, quando terminar a palestra aqui, todo mundo, vamos incentivar todo mundo a elogiar muito ele. Isso é um teste. Aqui não vai acontecer porque os guias estão protegendo, né? Mas às vezes é no trabalho, aí você recebe aquele monte de elogio e aí você pode cair, não é? Mas como espírito a gente já está mais alerta, a gente pode não cair. Aí eles vão pensar, opa, não deu certo. Ele é vaidoso, mas ele lida bem com elogio. Vamos ver, eu estou dando só um exemplo, tá, gente? Aí, vamos fazer o seguinte, então, vamos ver como é que ele lida com o desprezo. Aí, ele está num lugar, faz uma coisa certa e ninguém dá valor ao que ele faz, todo mundo trata ele com desprezo. Aí ele entra em tristeza. Opa! Funcionou. Então vamos cair em cima da tristeza dele. É assim que o obsessor age. Então, se os obsessores eles pensam assim em relação a gente, nós também temos que fazer esse exercício e identificar qual é o nosso desejo central. Que é aquilo que é aquele defeitinho que a gente tem, que a gente não conta para ninguém, nem é para contar mesmo. Lembra do meu amigo que não casou, viu? Não é para sair espalhando, não. A gente guarda dentro para nós e vai devagarinho trabalhando ele. Sem pressa, sem aflição. Porque a gente tem que fazer, a gente tem que seguir o conhece-te a ti mesmo, mas tem um outro recado que é importante, que Sócrates dava. É o cuida de si mesmo. A gente tem que identificar o que não está bem, a gente tem que se cuidar, se tratar. Com amor. É o auto-amor que a gente tem que desempenhar. Nós somos espíritos imortais e temos que nos cuidar com carinho. A gente quer carinho dos outros, mas nós mesmos não temos carinho por nós. Nós precisamos cuidar direitinho de nós. Nós somos um espírito, nós somos, na verdade, uma joia da natureza, uma joia da criação. Cada um de nós é uma pedra preciosa. Somos amados por Deus e somos destinados à felicidade. Então, precisamos inculcar definitivamente esse pensamento dentro de nós, colocar no nosso mundo interior. E devagarinho a gente vai conquistando e se tornando um cidadão da nova era. Não é preciso ser santo nem anjo, mas aquela pessoa que sinceramente está tentando se melhorar. É esse o convite que a doutrina espírita nos faz e com certeza iremos conseguir. Que Deus nos abençoe, que nossos guias nos inspirem sempre e que todos nós tenhamos muita paz. Assim seja. Eu mesmo faço? Senhor Jesus, querido amigo, te agradecemos por mais uma oportunidade. Há tanto a aprender, há tanto a viver ainda, Senhor. Dai-nos forças, porque ainda temos dificuldades. Mas já vislumbramos, Senhor, nos ensinamentos que a doutrina nos traz, a possibilidade de nos renovarmos. Nos ajuda a nos mantermos sintonizados com nossos guias protetores, nossos anjos da guarda, porque eles sabem, nos conhecem a fundo, que possamos pedir a ajuda deles e sermos obedientes. Que a tua paz possa nos transformar e nos fazer bem. Que assim seja.